Muito boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Para trazer um pouco de informação, a partir de agora, o canal, nós teremos algumas entrevistas. E a minha primeiríssima convidada para esse novo formato aqui é a doutora Jusilene Barão, que ela é CEO da RH ADV 10X, especialista em gestão de pessoas. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite para participar aqui desse nosso bate-papo. Primeira convidada, né? Olha que a responsabilidade. Que honra, doutora. Para iniciar, eu quero escutar um pouco da sua trajetória. Eu sei que a sua formação é em administração de empresa, sei que é mãe de 3 princesas. Sim. E que o seu foco é escritórios de advocacia. Exatamente. Trazendo aí a área de recrutamento e seleção. Então, conta pra gente um pouco essa trajetória até chegar no dia de hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Me sinto muito honrada, de verdade, de estar aqui conversando contigo. Aprendo muito, né? Já aprendi muitas coisas ali nos bastidores, a gente trocando algumas ideias, conversando, acompanhando também o seu perfil. E sou muito feliz, muito honrada de estar aqui. É um conteúdo que você compartilha, que me interessa muito, que eu gosto muito de entender, que é sobre pessoas, sobre nos conhecer, o autoconhecimento. Então, eu me chamo Jusilene Barão, tá? Eu sou gestora, sou sócia ali da empresa RH Advogado 10X, que é uma empresa especializada em recrutamento e seleção para escritórios de advocacia. E até para chegar nessa empresa tem uma trajetória, né? Vou contar de forma bem reduzida, bem resumida, na verdade, para que as pessoas possam me conhecer. E espero que essa história ela possa ajudar algumas pessoas de saber que elas são capazes de realizar aquilo que elas de fato elas querem, né? Uhum. Então, eu nasci, me criei, né? Como minha mãe fala, na favela, na Zona Leste, né? Meus pais são nordestinos, então eu cresci num ambiente que a gente tem muito aquela questão de ter aquela visão de que talvez não vai conseguir avançar muito, né? O próprio ambiente, né? Ele vai ali nos conduzindo. E em determinado momento eu comecei a pensar, não, mas eu posso ser alguém, não é porque eu nasci na favela que eu sou pobre, que a gente vai ouvindo isso, né? Filho de pobre não estuda, filho de pobre não faz isso, faz aquilo. E eu resolvi mudar ali a minha trajetória, né? Eu comecei a estudar, na verdade com 15 anos eu parei de estudar. Parei porque acho que vinha do ambiente, aquilo que ia meio que me travando ali. E aí eu parei de estudar com 15 anos porque na minha cabeça eu queria trabalhar. E eu sempre fui essa questão de trabalhar mesmo, desde os 10 anos de idade que eu cuidava de criança, enfim, sempre dava um jeito de ter o meu dinheirinho. E eu queria trabalhar, só que aí eu comecei a procurar emprego e comecei a ouvir assim, você não tem formação, você não tem estudo, então aí eu vi uma realidade que de fato atrapalhou um pouquinho para aquilo que eu imaginava que seria interessante, que era trabalhar. E aí eu conheci o Fábio, né, que hoje é meu marido, o Fábio Barão, que é advogado, e eu vi que tinha acabado de se formar, né, em direito, tinha acabado de passar no exame da ordem, e eu comecei assim, nossa, mas se ele também tem as mesmas condições que eu, a família também dele é humilde, os pais vieram da Bahia tentar uma oportunidade aqui em São Paulo, ele conseguiu, por que eu não consigo, né? Depende de mim. Foi a primeira questão ali que veio esse pensamento. E aí eu falei, não, eu não posso ser esposa do advogado que não ficar para trás, né? Eu quero também ter esse resultado igual ele. E aí eu voltei a estudar. Voltei para o ensino médio. E aí eu comecei a estudar e nunca mais parei, né? Então já estou estudando aí há muito tempo. Você voltou a estudar com quantos anos? 15. Eu fiquei um ano 15. mais ou menos sem estudar. Uhum. E voltei. Quando eu voltei, eu fiz o EJA, porque já estava um pouco atrasada, né? E aí, eu fiquei há mais de um ano sem estudar. Fiz o EJA, depois do EJA fui fazer um curso profissionalizante de assistente administrativo. Lá eu gostei do curso, me identifiquei ali com as atribuições. Fiquei sabendo da ETEC.
Me inscrevi na ETEC, fiz o curso de assistente administrativo na ETEC. Depois na ETEC eu já emendei na faculdade de administração e comecei a trabalhar lá no escritório, né? Porque aí nesse momento o Fábio já tinha o escritório dele e eles me acolheram lá para que eu possa, né? Não sabia nada e tudo que eu ia aprendendo na faculdade eu ia colocando ali em prática dentro do escritório. E ali dentro do escritório eu me identifiquei muito com a questão de gestão de pessoas, porque até quando estava só 2 sócios e eu estava muito tranquilo. Depois começou a equipe aumentar. E eu tive muita dificuldade de lidar com isso. De saber liderar, de saber direcionar. Ou era 8, ou era 80. As emoções 0, né? Assim, ficava com raiva, ia conversar com as pessoas, não sabia. E eu comecei a identificar, puxa, eu preciso de ajuda, não tem como. Como é que eu vou liderar isso aqui? Como é que eu vou direcionar aqui, conduzir, se eu não tenho um controle nem sobre eu mesmo, né? E aí eu comecei a ter essa curiosidade de querer saber como é que eu funcionava. Por que eu tenho determinadas atitudes que não são legais, mas eu não tenho um controle? Algumas emoções que eu não queria ser dessa forma, eu não queria falar desse jeito, mas aí na emoção acabei fazendo. E comecei a estudar sobre isso, porque o meu principal objetivo era o quê? Era me conhecer. E aí eu comecei a trabalhar sobre isso, terminei a faculdade e após a faculdade eu fiz a pós-gestão de pessoas e é algo que eu gosto muito, eu entendo, assim, já tenho convicção lá atrás que as pessoas elas são capazes de fazer coisas extraordinárias, desde que elas estejam abertas a isso. E eu vejo muitas pessoas talentosas, travadas, pessoas que não avançam muito por conta de não se conhecer, de não saber quais são os seus pontos fortes, quais os pontos de melhoria. E aí eu comecei a trabalhar nessa parte de gestão de pessoas, de querer aprender sobre liderança, sobre comportamento. E gerenciei o escritório por muito tempo, depois eu entrei no G10. E aí nessa questão de trabalho, como eu trabalho muito com pessoas, eu comecei a fazer bastante focado na parte de recrutamento e seleção, né? Especializado em escritório de advocacia, que eu já estou dentro do escritório há mais de 13 anos como gestora, eu sou gestora do escritório, né, do meu marido. E eu sei ali todos os desafios que um sócio enfrenta, né? É sistema, é pessoas, é a própria lei que vai mudando. E aí, quando eu entrei no G10, nós abrimos essa empresa de recrutamento e seleção que é especializada em escritório de advocacia. É algo que eu gosto muito, eu falo que eu fico no meio ali dos dois, né? Candidato e o cliente. E é muito bom, assim, quando a gente consegue encontrar e alinhar, né, as expectativas e fazer ali com que dê certo, né? Esses dias mesmo, essa semana, eu fiz um recrutamento e seleção há tem mais de um ano para um escritório aqui em São Paulo, na Barra Funda. E esses dias eu vi que a doutora postou que esse advogado que nós fizemos recrutamento e seleção, ele foi promovido a líder da área. E eu fiquei tão feliz, olha que legal, né? Então, assim, eu sou apaixonada por essa parte, né? A gente estava conversando nos bastidores, os assuntos que você estava falando. Falei, nossa, que legal, que bacana. Procurar mesmo, né? Entender o seu ser, né? Por que eu funciono dessa forma? Por que eu ajo assim? Por que vem esse pensamento? O que eu posso fazer para melhorar tal coisa? Sempre focada em mim, né? Sempre em mim. Eu sempre tenho eu tenho que mudar primeiro eu. Eu não consigo mudar você. Eu consigo mudar as minhas atitudes. E aí, nessa trajetória, né, assim, é muito bacana, eu gosto bastante de ver o resultado, de ver as pessoas desenvolvendo, aprendendo. Eu aprendo muito todos os dias, eu converso com muita gente, eu converso com candidato, eu converso com sócio, eu converso com advogados. E eu sempre tento absorver ali daquele contato um conhecimento, né? E aí isso vai agregando, vai fazendo que eu tenha ali um conhecimento também para desenvolver cada vez mais. E eu entendo que se eu desenvolver, automaticamente as pessoas que estão ao meu lado, elas vão acabar sendo desenvolvidas também. Com certeza. Bom, primeiro, parabéns pela história. Obrigada. Pelas decisões tomadas, Sim. Inclusive de avançar nos estudos, de procurar o seu próprio desenvolvimento, porque faz muita diferença, né? Sim. Faz total diferença. Então, assim, parabéns mesmo por trazer esse presente para você, né? Sim.
e por nunca ter desistido. Pelo contrário, pela persistência de chegar e conquistar aí esse ponto que está hoje. Sim. A gente conversando ali fora, você falou, nossa, muita coisa acontecendo que eu nem esperava que fosse acontecer. Então, dentro daquilo que a gente acredita, com certeza tem várias oportunidades que estão ali. Sim. E bastam ser aproveitadas. E pegando esse gancho aí na sua expertise de gestão de pessoas, na sua visão, na sua percepção, já vem aí nessa área já tem alguns anos, né? Qual é o grande desafio quando a gente fala em gerir pessoas para os escritórios de advocacia? Onde que está aí o gargalo? O que eles batem de frente aí, que eles estão quebrando a cabeça até hoje? O que eu percebo diariamente, tá? O grande desafio na verdade, a mentalidade, tá? Eu sempre comento, qualquer oportunidade que eu tenho, eu falo sobre isso. As pessoas, elas são vistas dentro do escritório de advocacia como algo que não é tão importante, vai deixando para depois. Então, os sócios, eles se preocupam em investir em estrutura, em sistemas e tantas outras coisas, mas quando fala em pessoas, que as pessoas, na verdade, ela deveria estar ali na mente do sócio, do advogado que está aqui, que nos acompanha, é que as pessoas, elas são a parte estratégica do negócio. Então, não vai adiantar ele contratar o maior sistema para o escritório dele, contratar um baita espaço, né, alugar um espaço, ter sua sede própria, e isso é muito comum, eu vejo no dia a dia, escritórios que têm uma baita estrutura física, mas está patinando na questão de gerenciamento. Por quê? Porque não tem pessoas ali qualificadas ao lado dele. E quando eu falo qualificadas, não quero dizer que as pessoas não têm, cada um tem o seu perfil, cada um tem as suas habilidades, mas é porque deixa, como eu falo em último caso, não é visto. Eu vejo isso diariamente no recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção, quando você vai montar a sua equipe, o seu time, ele deve ser visto como prioridade, porque ele vai estar ali operacionando tudo aquilo que for direcionado. E você ter alguém na sua equipe que não esteja ali alinhada, que não acredita no projeto, que não esteja motivado, é uma grande chance, é o que acontece todos os dias, de ter muita rotatividade. As equipes sobrecarregadas, as pessoas saindo do seu escritório. E quando a gente tem um escritório ou uma empresa que a gente percebe que as pessoas não ficam, algo está de errado. E aí, quando eu falo isso, que as pessoas são vistas, né, de último lugar, é em tudo, né? Isso eu não faço, eu valorizo o meu colaborador. Será que valoriza mesmo? Quando a gente vai abrir uma vaga, a gente já percebe que a mentalidade do advogado ou da advogada que nos procura, não todos, mas uma porcentagem grande, é de que eu não tenho aquela preocupação, porque eu preciso de uma pessoa assim, assado, assim, dessa forma, que vai trazer tal resultado, e eu vou precisar investir nela, treinar ela, porque não existe candidato pronto. Todas as pessoas precisam ser treinadas, orientadas. Não tem esse pensamento. O pensamento é na forma de contratação. Qual que vai ser a forma de contratação que vai trazer para mim menos custo? Não vou contratar CLT não, porque tem muitos encargos trabalhistas. Eu vou contratar como PJ. E desvincula, que na verdade a pessoa é um seletista disfarçado de PJ. Então já não está valorizando essa pessoa no sentido de que contratar da forma correta. A remuneração também. Né? A remuneração hoje, apesar que o salário não é algo... Ele não está ali em primeiro lugar quando é feito pesquisas que as pessoas falam: o que você valoriza no seu trabalho? Ele não está em primeiro lugar, mas ele é importante. Então, a remuneração baixa. Então, vai deixando as pessoas em último lugar. Então, muitas vezes investem em sistemas caríssimos, mas quando vai fazer uma contratação, quer pagar um piso. E se você... É até triste falar, mas assim, tem pessoas que querem contratar abaixo do piso. E assim, como que você está valorizando as pessoas? Não, eu valorizo, eu trato bem, mas é uma série de ações, né? Na forma que você enxerga aquela pessoa.
Esse é o desafio dos escritórios, os sócios enxergarem as pessoas como investimento, não como custo. Então, o que você está me dizendo é que hoje ainda tem uma mentalidade, quando a gente fala sobre escritórios de advocacia, Sim. ainda tem uma mentalidade mais focada no técnico do que na gestão de pessoas. Seria isso? Eu poderia entender dessa forma? Na verdade, assim, tem a parte técnica e tem a parte comportamental do colaborador. Eu falo que é a mentalidade de enxergar, assim, que a pessoa, aquela pessoa que vai entrar na sua equipe, ela não é um custo. Ela precisa ser vista como investimento. Se a gente mudar simplesmente essa mentalidade, a gente já consegue avançar muito na questão de manter essa pessoa lá dentro, de treinar ela, desenvolver. Então, o que acontece? Hoje, muitas pessoas entendem que quando eu vou contratar, vem na primeira... isso é muito comum. Quanto que essa pessoa vai me trazer de custo para mantê-la aqui dentro? A pergunta deveria, né? Quanto essa pessoa vai me trazer de resultado. Exatamente. E aí, a gente percebe no dia a dia, e eu tô falando, não é coisa que eu tiro da minha cabeça, no dia a dia mesmo, que as pessoas, eles não param para, de fato, ter esse alinhamento. Pô, essa pessoa é um investimento. Como qualquer investimento, ninguém vai jogar dinheiro fora. Ninguém quer jogar dinheiro fora. Eu vou parar e me dedicar naquela questão. Então, eu preciso fazer com muita cautela. Eu preciso ver aquele investimento e cuidar daquele investimento. Então, qual é a forma de contratação? A remuneração está adequada com o mercado? Não está. Eu tenho algum sistema, quando essa pessoa entra, eu faço ali uma integração, eu tenho alguém que acompanha, eu passo um treinamento, não tem esse pensamento. Hoje é o quê? Quanto que ela vai me custar? Tanto. E quando entra, ó, aqui o computador, aqui assim, pronto, se vira. Não tem esse acompanhamento. Aí, essa mentalidade tem atrapalhado muito o crescimento dos escritórios, porque eles ficam ali, de fato, numa rotatividade muito grande. A rotatividade dentro do escritório de advocacia é um prejuízo muito grande. É um prejuízo financeiro e estrutural e emocional também. Porque... de tempo, né? Porque você tem que treinar tudo de novo. E a equipe, ela acaba absorvendo a tarefa de uma pessoa que saiu e que poderia ter ficado. Então, o desafio maior mesmo que eu encontro é essa mentalidade de ter as pessoas como prioridade. Na minha cabeça é muito claro. As pessoas, elas às vezes acham que eu sou exagerada, não concordam comigo, mas para mim as pessoas têm que estar em primeiro lugar. Tem que estar em primeiro lugar porque é elas que vão estar comigo, no meu lado. Tem que ter uma equipe que eu possa contar. E como que eu vou contar com alguém que ela não se sente valorizada dentro da minha empresa, ela não se sente ali acolhida, não tem um feedback. Muitas vezes, quando o sócio ou o gestor, o líder, chama para conversar, é para dar bronca, não tem ali toda aquela questão que eu falo que é importante na parte de gestão de pessoas. O recrutamento e seleção é a primeira parte, é só a porta de entrada. A partir do momento que ele entra, ele precisa ter todo um processo de integração, de treinamento, desenvolvimento, um processo ali de reter esse talento dentro do escritório, e isso não acontece. Então, mas por que isso não acontece? Por conta da mentalidade, porque as pessoas, depois eu vejo isso aí. Para você ter uma ideia, quando a gente está fazendo um processo de recrutamento e seleção, os escritórios nos contratam para isso. É uma dor que eles não têm tempo e não têm também a expertise para fazer essa parte, todas essas etapas, né? E a gente encaminha os candidatos para que os sócios eles possam avaliar. Tem sócios que não olham, demoram, e aí você já vê o nível de como ele está comprometido em investir nessa parte tão importante que é do seu escritório, que são as pessoas. Mas sabe o que eu às vezes noto? E vamos ver até onde você concorda comigo nesse ponto. Sim. Tá? Eu noto que muitas vezes as pessoas, elas deixam de fazer. Nem é porque às vezes, eu não estou interessado. É porque não sabe fazer. Sim. E aí, por vergonha de falar que não sabe, e até mesmo por vergonha naquela questão assim, eu vou precisar pedir ajuda, ela acaba deixando para depois. Sim, tem isso também. Então, assim, muitas vezes, eu não sei recrutar, eu não sei selecionar. Eu tá com esse candidato. Mas e aí? Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui, mas também não tenho aquela questão de... Não sei se eu poderia falar como humildade, de pedir ajuda. Me ajuda a entender o que tudo está escrito aqui. Porque concorda comigo que
o direito, ele não ensina a gerir pessoas. Ele não ensina nada sobre gestão de pessoas. Ele ensina técnicas ali, né? Praticamente As leis 5 que anos. mudam também. Praticamente 5 anos técnicos. E aí, quando entra nesse quesito recrutamento e seleção, por exemplo, como eu não entendo, eu vou deixar para depois. Eu vou pegar aquilo que é mais fácil para mim. Uhum. Mas também não peço ajuda. Quando você entra para auxiliar o escritório, tem ali o que exatamente você procura no escritório para fazer essa junção do candidato ideal para aquele escritório? Hoje, eu costumo dizer que nem existe mais o perfil da vaga, né? É o perfil do escritório. Uhum. Porque hoje tem a parte técnica que é essencial e, como o Cristiano fala, é obrigação as pessoas saberem a parte técnica. Mas tem a parte comportamental que acaba influenciando muito dentro de qualquer empresa. Então, a pessoa pode ser super esperta, super PhD, doutorado, pós-doutorado em determinado assunto. Mas se ela tem algumas habilidades comportamentais que não estão de acordo com os valores do escritório, vai ter um desafio muito grande. E acho que você já ouviu essa frase, muitas pessoas falam, né? As pessoas são contratadas pela capacidade técnica e são demitidas pelas comportamentais. Uhum. E hoje, também é muito comum, os escritórios querem só focar na técnica. Eu quero estagiário que já saiba isso. Beleza. E a parte comportamental acaba ficando de lado. Então, o ideal hoje, para a gente encontrar pessoas que de fato vai ter, eu falo que é o fit, né? Vai ter aquela conexão, é entender um pouquinho do escritório. Então, eu sempre pergunto pro cliente, pro advogado que nos procura, como que é um pouquinho do escritório dele, entender qual que é a dinâmica, qual que é a demanda, quais as áreas de atuação, quantas pessoas tem na equipe, para entender um pouquinho a expectativa dele, o que você precisa mas você quer essa pessoa para quê? É para isso. Certo, então para entender um pouquinho do perfil do escritório também, né? O que para você é primordial que você não abre mão? De comportamento, de valores, isso, X. E aí, com essas informações, a gente consegue fazer um recrutamento que, como a gente faz o teste DISC, que a gente acompanha todo o candidato, toda a trajetória do candidato no processo seletivo, que eu falo para muitos que foge de um currículo, foge de um vídeo, foge de um teste. A gente acompanha o comportamento dele todo, né? Como ele te responde. Se está de acordo com a cultura do escritório. Porque se você tiver no escritório, né, pessoas que não estão de acordo com a cultura do escritório, vai dar conflito. Então, assim, vai ter vários riscos. Primeiro, conflito entre a própria equipe. Você vai acabar, que é o que acaba acontecendo muito, mantendo pessoas ali que não estão alinhadas, simplesmente porque você depende tecnicamente dela. Uhum. Ela é bom técnico. Ele é bom em audiência. Tá, ele é bom em audiência, mas ele está acabando com a sua equipe ali. Porque não tem habilidade interpessoal, não sabe conversar, tem alguns comportamentos que prejudica toda... É como se fosse assim, aquela maçã podre ali que vai atrapalhando, né? E eu já vi, né, durante essa trajetória, escritórios perderem bons talentos, boas pessoas por conta de uma pessoa ali, por conta da parte técnica. Não, ele é bom, ele faz boa audiência, ele é bom na parte de petição, mas ele não sabe se comunicar, ele não sabe lidar com as pessoas, ele trata mal e traz conflito para o próprio escritório. E aí é o grande desafio. Então nós fazemos essa leitura, né, de tentar identificar ali no candidato. O teste diz que ele ajuda bastante, mas também a nossa análise no dia a dia do comportamento do candidato ali dentro do processo seletivo, porque tem uma hora que a gente entra em contato com ele, a gente conversa com ele, marcamos entrevista e nós vamos observando como é que ele se comporta. E aí a gente já percebe, não, isso aqui não vai atender a necessidade do nosso cliente, por mais que a técnica dele seja muito boa, a parte comportamental, algo que não está faltando, não está de acordo. Não vai adiantar eu encaminhar, porque a pessoa vai ficar às vezes ali 1 mês, 2 meses, 3 meses e vai sair. Uhum. Porque a cultura ela precisa estar muito alinhada, né? Tem que estar muito ali. E a gente faz toda essa análise, esse trabalho. Claro que outro desafio que nós enfrentamos hoje
no processo de recrutamento e seleção, né? Eu estava até conversando com as meninas sócias que trabalham comigo, a mentalidade. A nossa mentalidade vai numa linha e os clientes muitas vezes vão para outra linha. E como vocês fazem para alinhar isso? Aí a gente tem que ter, eu falo que tem que ter alinhamento de expectativas, né? Sempre conversar e alinhar. Pode ser que, já aconteceu, eu encaminho um candidato que para mim é perfeito. E o cliente, para ele não é. Porque ele está vendo por outra ótica. E aí que a gente faz? A gente conversa. Não, doutor, mas eu pensei nisso. Ah, não tinha pensado, faz sentido. Aí a gente alinha e vai, a pessoa fica lá e trabalha e fica muito tempo. O nosso índice de substituição é muito baixo, né? Claro que pode acontecer. Não tem como a gente falar 100%, né? Mas a gente, acho que de um ano para cá, acho que teve uma substituição. Porque as pessoas ficam mesmo, né? Porque a gente faz toda uma etapa para poder fazer eu falo, um processo criterioso. Você não está contratando só mais um serviço ou mais não estou comprando um jarro, não, estou contratando alguém para minha equipe. Tem que ter critérios. Não posso fazer de qualquer jeito. E hoje... E esses critérios, vocês definem junto com o escritório, nessa pesquisa prévia que você falou, para entender muito bem o escritório, o que ele está buscando, os valores, e aí vocês sentam e definem esses critérios juntos? Sim. Ou vocês já têm algo mais ou menos padrão? Não, a gente trabalha junto, né? Eu sempre converso com os clientes, porque por conta como você mencionou, né? Da correria, da própria formação, né? O advogado, ele é formado para ser advogado. Audiência, petição, sustentação oral, essas coisas. E aí ele vê numa realidade que ele precisa saber um pouquinho de marketing, saber um pouquinho, muitas habilidades que ali, na demanda, ele acaba não conseguindo adquirir esse conhecimento. E é muito comum, acontece no nosso dia a dia, às vezes o escritório, eu conversando com um advogado, ele falando que ele fala que está precisando de um estagiário, e na conversa, doutor, mas você precisa para quê? Ele vai fazer o quê? Quais atividades? Está tudo definido? Tá isso. Doutor, não é estagiário que você precisa de advogado? Então nós alinhamos tudo isso, nós conversamos com a nossa experiência, expertise, a gente alinha tudo, né? E não é porque eles não têm assim essa visão de que esse conhecimento de saber de acordo com a função, as atividades, qual a tarefa, qual a função que ele precisa. E aí hoje as contratações também são feitas de formas assim muito erradas e equivocadas, né? Porque se eu estou precisando de um advogado, eu contratar um estagiário, não vai dar certo, as expectativas não estão alinhadas, o perfil não está adequado. Então eu vou acabar cobrando daquela pessoa, daquele candidato, aquilo que ela não vai me entregar. Então nós fazemos todo esse alinhamento antes de começar a divulgação da vaga. Antes de divulgar também, nós enviamos para aprovação, não subimos nenhuma vaga no nosso portal sem aprovação do sócio, do advogado. E aí, após isso, a gente começa todas as etapas do processo, né? Que é o teste DISC, o vídeo de alinhamento, as entrevistas, testes técnicos também. Dependendo da vaga, tem teste técnico, eu não abandono isso, para mim tem que ter. Mas precisa ter muito alinhado, né? Eu não posso também fazer uma contratação baseada só na parte comportamental. Gostei dele, legal. Tá, gostei dele, mas ele não tem... Vai entregar o que não precisa. Tem os requisitos mínimos na parte técnica, eu não posso também. Mas também, gostei dele, tecnicamente ele é muito bom, mas aqui, esse comportamento dele aqui, talvez, não vai dar certo. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter ali um equilíbrio entre a técnica e o comportamento. E aí nós vamos trabalhando, desenvolvendo, encaminhando para os nossos clientes esses candidatos. E quando lidar com pessoas, quando a gente fala pessoas, tem muitas questões, né? Tem muitas questões que precisam ser... Tem muitas variáveis, sim. Que precisam ser, assim, cuidadas, né? Não posso simplesmente contratar alguém e achar que ela vai desenvolver sozinha. E esse pensamento que eu tenho, muitas vezes, não é de acordo com o que as pessoas pensam. Mas aí depois que chega o candidato,
ele foi contratado. Sim. Vocês fazem um acompanhamento dele internamente em questão de treinamento, de desenvolvimento ou não? Aí já parte para o escritório. Aí já é o escritório. Aí já é o escritório que faz essa parte. Exatamente. Uma curiosidade minha, tá? Na sua experiência, quantos candidatos você manda para cada escritório, para seleção? Tem um número definido anteriormente? Você define isso com o escritório? Vamos colocar. Eu mando um candidato porque eu já sei que está dentro da vaga. Eu mando a cada pedido, são 2 candidatos ou 3. Isso é previamente definido. Quantos candidatos você precisa mandar para ter uma aprovação? Se for para a gente pegar uma média aí da sua experiência. Tá, nossa prestação de serviço, nós não encaminhamos apenas um. No mínimo 2. Mas 5, 6, depende do processo. Cada processo ele é único, não tem, por mais que as etapas elas sejam iguais para todos os processos. Eu vou contratar um estagiário e um advogado sênior, tem complexidade diferente, mas as etapas a gente segue para todas. E cada processo é único. Tem umas vagas que elas são mais desafiadoras, outras não. Então, assim, nós encaminhamos no mínimo 2. Mínimo 2. No mínimo 2. E depende muito do processo, né? Eu lembro de um processo que eu fiz o ano passado, que assim, vieram muitas candidatas boas. E eu fui encaminhando todas boas. Encaminhei, essa é boa, doutora? Doutora, essa aqui também é boa. São perfis diferentes. Se você pensar nessa forma, essa aqui vai atender melhor, essa aqui e tal. E aí eu encaminhei acho que 6 de uma vez para ela. Ela ficou doida. Eu não sei quem eu escolho, porque elas são são boas, né? Elas são muito boas. Então, assim, eu não sei quem eu contrato. Porque, assim, eu tenho muita opção. Então, assim, quando a gente tem muita opção, a gente se perde, né? Então, no mínimo 2 a gente caminha, não gostei, vamos encaminhando. Mas se eu vejo que o candidato é bom, vai atender, eu encaminho. Mesmo 6. Mesmo se for muito que a pessoa vai ficar... Aí depois, nossa, eu caminhar muito, a pessoa fica com muita opção e ela acaba ali ficando muito indecisa. Mas aí a gente sempre vai vendo assim, no dia a dia, mas pensa pelo lado bom. Se de repente um não der certo, tem outra. Se não der certo, já tem a outra, já tem a outra. E se você precisar contratar mais pessoas para sua equipe, aí já tem aqui um banco de dados. Você já conheceu as candidatas. Ju, preciso contratar mais. Doutora, tem essa aqui, lembra? Vamos ver se ela está disponível, se ela tem interesse. Então, tem essa questão. Então, no mínimo 2 nós encaminhamos. Porque só um também, para mim, não faz sentido. Tá, só tem uma opção. Não, tá, tem que ter no mínimo 2. Mas se a gente enxerga que tem candidatos assim bons, a gente encaminha e vai auxiliando também, tá? Eu falo assim, eu não vou decidir pelo seu escritório, doutor, você tem que contratar esse. Não, a gente não toma essa decisão. Quem toma a decisão é o cliente. Mas nós ajudamos, orientamos de acordo com a nossa experiência, de todo o acompanhamento que a gente teve com o candidato, que a gente acompanha tudo. Né? Até você que está aí acompanhando, que vai se candidatar para uma vaga, cuidado com os recrutadores, que eles observam tudo. Até a forma como você responde no WhatsApp. Olha que interessante, fala mais. Para você ter uma ideia. dica, porque assim, é uma dica, né? Sim. Até mesmo para as pessoas que estão buscando recolocação. Não, porque assim, para você ter ideia, né? A gente tem esse cuidado, essa preocupação, como a gente se porta, como a gente fala, como a gente escreve. Eu estava com um processo de recrutamento e seleção para jornalista. E entrei em contato com os candidatos pelo WhatsApp ali, eu vou ali, a gente vai sempre entrando em contato. Cada etapa, eles recebem e-mail, e mesmo assim eu entro em contato para confirmar se ele recebeu o e-mail, se ele ficou com alguma dúvida, se, né, eu estou ali à disposição. E na hora que a pessoa me respondeu, ela escreveu tudo errado. De forma toda errada, assim, sabe? Como está escrevendo para um amigo, uma coisa assim, talvez seja o hábito dela. Mas para um jornalista que vai escrever matérias, que vai ali fazer blogs, Não essas... cabe, sim. Eu já... Quer dizer, não cabe para ninguém, né? Eu falei assim, já descartei, entendeu? Então assim, muitas pessoas falam, por que será que eu não avanço no processo seletivo? Alguma coisa tem. Então nós observamos tudo. Hoje é muito comum no recrutamento e seleção a gente entrar nas redes sociais dos candidatos. É o que mais tem, né? Ou seja, cuide das suas redes sociais. Exatamente.
A forma como ele fala, a forma que ele nos atendeu. Porque assim, todo o recrutamento e seleção que eu abro é como se eu estivesse fazendo para no meu escritório. Então, se eu entro em contato com um candidato e ele, de repente, é mal educado, não vai atender aqui no meu escritório dessa forma. Se ele está falando com uma pessoa, e quando eu falo de tratar bem, é qualquer um. Seja um cliente, seja um colega de trabalho, seja quem for. E ele já tratou mal, respondeu de uma forma mais grossa, que acontece de candidatos serem mal educados, eu já descarto. Então, a gente faz todo esse acompanhamento mesmo, né? Então, tem muitas coisas ali que não vai... O sócio não vai enxergar ali num teste DISC, numa entrevista ou no currículo. E na sua percepção, contratou, tá? Tá ali agora comigo. O que eles devem fazer para manter esse... E a pessoa é boa. Boa, suponha que a pessoa é boa tecnicamente, boa no comportamento, tem ali, tá alinhado, os valores alinhados, pessoa comprometida, ela tá entregando, ela é pontual, ela faz o que precisa ser feito. O que o escritório deve fazer para manter essa pessoa? Para que ela continue ali no escritório, para ela continuar crescendo. Ou seja, às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho oportunidade de crescer aqui, então não vou ficar. Então, o que o escritório deve fazer para manter esse advogado que foi recrutado, que foi certinho, está ali agora contratado, foi contratado? O que fazer? Advogado, estagiário, enfim, qualquer função, né? Hoje, assim, o que é o ideal, como eu falei, o recrutamento e seleção é a primeira etapa de gerir pessoas, você atrair bons candidatos, né? Montar um time forte. Mas tem outras etapas que são essenciais e que são deixadas de lado, não tem esse acompanhamento. Primeiro, a questão é a integração, né? Que é o onboard que a gente fala, que é recepcionar essa pessoa da melhor forma possível. Quando a gente fala recepcionar, não é só passar login e senha do sistema para que ela utilize. É de fato chamar essa pessoa, conversar, passar o manual de conduta do escritório, passar ali as normas, passar tudo. A pessoa não pode ficar com dúvida, ela tem que saber para onde ela vai. Saber qual é o plano de carreira. Tá, você entrou aqui como estagiário, mas você tem possibilidade de chegar a tal função. Isso precisa estar muito claro. Além do acompanhamento contínuo, não é simplesmente contratar e deixar o tempo rolar, ele vai aprendendo. Não, tem que ter os feedbacks, os acompanhamentos, os treinamentos. Treinamento não é só o técnico, não é só treinar, você vai aprender a fazer cálculos. Tem que ter acompanhamento ali de treinamento nas habilidades comportamentais, um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, fazer ali avaliação de desempenho, né? Hoje não tem, hoje no escritório, raramente você encontra dentro do escritório de advocacia isso muito bem desenhado. A pessoa está aqui no ponto A, ela vai pro ponto B, C, você precisa disso, precisa de tal experiência, precisa ter tal habilidades. E aí as pessoas saem. Quando a pessoa, qualquer um, se você entra num lugar que você não enxerga ali, que você vai ter possibilidade de desenvolvimento, de crescimento, e quando eu falo desenvolvimento e crescimento, não é só financeiro, que você enxerga naquele ambiente que ele está fazendo você sair da zona de conforto, que está te estimulando, que acredita em você, que confia, que vai ali, a gente não fica. Pode ficar por um determinado período porque está precisando, mas assim, está sempre aqui, mas com o olho lá fora, procurando uma oportunidade melhor. Então é essencial que os escritórios tenham esse olhar para a pessoa. Quando eu falo que elas são deixadas por último, é porque a maioria não tem. Um plano de carreira bem desenhado, um processo de integração muito bem desenhado, alinhada. A primeira semana é isso, o candidato vai aprender sobre a cultura, saber sobre a história do escritório. Tem escritório... Independente do tamanho do escritório, exatamente. Né? Porque às vezes tem aquela questão da desculpa que o escritório é pequeno, não tem necessidade. Mas todos têm. E aí tem escritórios, assim, empresas que o colaborador começa a trabalhar, ele não conhece o dono do escritório. Não conhece. Depois de muito tempo, conhecer a história,
Se você saber quem está entrando no seu time, você integrar aquela pessoa, acolher, você chega no ambiente, você precisa ser acolhido, ser integrado àquele ambiente. Ele precisa saber o que pode, o que não pode. Sim. Onde ele está, onde ele vai chegar. E aí essa dificuldade, porque aí não vai adiantar eu fazer um recrutamento e seleção essencial, maravilhoso, com tantas etapas, procedimentos definidos e depois entregar lá no escritório e acontecer, né, da pessoa sair e a culpa é de quem? De quem recrutou. Ou seja, escritórios cuidem depois do candidato, né? Dentro, fazendo todo um planejamento. Que aí tem até a questão do seu trabalho, que é muito importante. Sim. Né? O seu trabalho de também desenvolver líderes. Exatamente. Bom, nossa conversa tá boa. Aqui dá para desenvolver várias outras questões, né? Trazendo até mais sobre esse ponto aqui do desafio da gestão de pessoas nos escritórios de advocacia. Precisamos marcar mais outros bate-papos. Sim. Antes de finalizar, diga aí para o pessoal o seu arroba. Arroba Juscelene Barão. Juscelene Barão direto. Isso, não tem arroba nenhuma... Juscelene Barão e tem do RH advogado 10X. Ou seja, arroba RH advogado 10X, tudo juntinho, arroba Juscelene Barão, tudo juntinho também, nenhum underline, nenhum ponto, nada, tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Ou seja, a pessoa que queira te contratar pela rede social, ela consegue? Tem algum outro ponto de contato? Consegue, sim. Só a minha mensagem ali no direct, a equipe já entra em contato, já atende essa pessoa. Tem o nosso WhatsApp também. Qual que é o WhatsApp? Eita, eu não lembro de cabeça. Eita. Mas tem aí. Enquanto isso, gente, olha, escritórios de advocacia, a Juscelene Barão, ela é especialista em fazer recrutamento e seleção para escritórios de advocacia. Então, você está precisando aí de alguém, contratar alguém, seja um estagiário, um advogado, está aqui uma grande oportunidade, né? Juscelene Barão. E ela tá buscando um WhatsApp aqui. Tudo tá ao vivo. A gente faz ao vivo, é assim mesmo. Lembrando que um processo seletivo bem feito, economia imensa. De tempo, né? Tempo e dinheiro. Economia de tempo e dinheiro. Então, fazer esse recrutamento aí, essa seleção de forma assertiva é essencial. Encontrou? Tô procurando aqui, que nós temos 2 números, tem o oficial e tem a gente fala que é reserva, porque hoje, né? Tá bom, mas de toda forma, caindo, pela rede social, né? Mandou pela rede social. O ideal pelas redes sociais, ali tem o link. Já consegue direto. Do nosso contato. Outra coisa que é também importante eu falar, tá? A gente também tem um RH vagas para quem está procurando oportunidade. Porque a nossa comunicação é com quem está, eu falo que é quem está procurando, né? Quem está ofertando e quem está procurando. E a gente vai juntando. E aí, nós temos também esse RH advogado vagas, advogado X vagas, que é para quem está procurando uma oportunidade. Então, ali tem todas as vagas que está aberta no momento, né? Tem muitas vagas ali de advogado, tem de SDR, closer, estagiário. Bacana. Assistente. Então, assim, você pode se candidatar pelo link que está lá. O nosso processo ele é feito totalmente através de sistemas, né? De forma aí para facilitar, né? Utilizamos IA também. Então, cada vez que a pessoa se candidata, a IA já vai fazendo aquela triagem, vai vendo a aderência que ela tem àquela vaga, quanto por cento ela tem de aderência. Isso facilita o nosso trabalho, claro que a gente vai conferir também. Mas aí a pessoa se candidata, ela também fica ali no nosso banco de talentos, aparecendo uma outra oportunidade que o perfil dela se encaixa, o sistema também já ajuda também Excelente. A fazer aquela, eu falo que é aquela fiscalização, procurar, né? E então, para nós é muito importante ter esse contato com os candidatos e também com os advogados, né? Com sócios, aqueles que contratam e que estão procurando emprego. E juntar e fazer aí com que, de fato, o escritório ele cresça. Nosso objetivo é ver o escritório crescendo. Então, assim, pode mandar mensagem no direct que a gente responde ali e atende com muito carinho. Sensacional. Muito obrigada por esse bate-papo. Eu que agradeço. Alguma mensagem rápida aí para o pessoal?
para quem está nos acompanhando. Isso. Tá. Eu gostaria de falar para você que está nos acompanhando, seja você advogado, seja você um candidato, né? Você tem um potencial muito grande, que você é capaz de realizar coisas extraordinárias desde que você esteja aberto a isso. Então, invista em você, cuide de você, procure sempre, todos os dias, dar o seu melhor, que com certeza o resultado vem. E me contrate para fazer o recrutamento e seleção do seu escritório. Exatamente. Pessoal, muito obrigada aí para quem acompanhou essa nossa conversa aqui de hoje. E teremos próximas. Aguardem.